Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Que Deus possa dar a todos vocês uma manhã de alegria, uma manhã de paz, uma manhã de esperança na presença do nosso Deus. Nós seguimos nossos estudos bíblicos no programa de estudos bíblicos à distância de nossa igreja. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves, pastor da Igreja Batista da Orla Oceânica, e estou aqui para compartilhar aquilo que a palavra de Deus nos aponta, nos ensina, aquilo que ela contém para a nossa vida diária, para a nossa vida comum. Nós estamos seguindo os estudos do profeta Jeremias. Nossa preocupação é descobrir o que a mensagem profética de Jeremias tem a dizer para nós hoje sobre a fé, sobre o que é confiar em Deus, sobre o que é viver debaixo do seu controle, do seu cuidado, do seu amor, das suas promessas nos dias atuais. Já estamos seguindo aí as nossas aulas, você já tem as aulas anteriores gravadas no nosso canal do YouTube, você pode acessar aqui mesmo as playlists com os vídeos anteriores e se atualizar com os conteúdos que nós já produzimos. Você também tem uma apostila gratuita à sua disposição que está em nosso blog. Você acessa o nosso blog, o link eu coloquei aqui do lado para você clicar e acessar já na página de estudos do nosso blog. Então você vai lá, encontra a apostila do profeta Jeremias, baixa, ela é gratuita e está disponível para você fazer com ela o que quiser. O ideal é você acompanhar o nosso estudo aqui, mas você pode imprimir, você pode compartilhar, você pode deixar salva no seu computador ou no seu notebook, ler nas horas vagas, enfim, ela é sua, é um presente da nossa igreja para você. Também nós costumamos colocar a nossa apresentação. Nós temos uma apresentação que preparamos para todas as aulas. E aí essa eu já vou colocar aqui para a gente acompanhar a aula de hoje. Nós estamos então falando sobre o profeta Jeremias, o que a profecia tem a nos ensinar sobre a fé hoje. E nós estamos na aula de número 4. Aula de número 4. Muito bem, gente. Nós vamos passar, então, a conhecer o conteúdo. Esse conteúdo vai estar baseado nos capítulos 2 e 3 do livro do profeta Jeremias. Se você quiser ter uma Bíblia aberta, é importante, tá bom, gente? Afinal, o nosso estudo é estudo bíblico, é um estudo da palavra de Deus, então é importante que você tenha um exemplar da Bíblia aí pertinho de você. Se não tiver, não tem problema, porque nós tivemos o cuidado de colocar os versículos aqui na apresentação e na apostila. Mas se você tiver um tempinho depois, quiser dar uma olhadinha com calma, examinar direitinho, vai nas escrituras mesmo, examina lá. Tem muita coisa importante que você vai descobrir, porque quando você está examinando o texto bíblico, você explora as possibilidades, não é? Você compara versículos, você vai adiante, volta um pouquinho. Enfim, você vai fazer um estudo mais abrangente para você mesmo. Tá bom, gente? Então, mas aqui para a nossa aula de hoje, os versículos que vamos utilizar, eles estão aqui reproduzidos. Mas você pode ler na sua Bíblia também e deixar a sua Bíblia aberta. Muito bem, pessoal. A nossa aula de hoje vai falar sobre perseverança. Esse tema que é tão importante para a fé cristã. A fé cristã, a nossa fé de hoje, a maneira como vivemos a nossa experiência de Deus nos dias de hoje. E também para aquela época de Jeremias era muito importante, porque havia um chamado que Jeremias precisava fazer como profeta, que era o chamado para fazer com que o povo voltasse àqueles primeiros acordos da aliança, aquela primeira aliança.
aquele primeiro chamado divino, aquele feito com Abraão, depois renovado com Moisés, depois renovado com Davi, Salomão e tantos outros heróis da fé que trouxeram a fé hebraica, a fé abraâmica até aqueles dias de Jeremias, século VIII, século VII antes de Cristo. Para a gente animar para essa discussão, eu coloquei aqui um versículo para fazer a gente pensar um pouquinho antes. Por que a perseverança é tão importante? Jeremias capítulo 2, versículo de número 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte da água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Deus está chamando o seu povo a repensar as atitudes que eles tomaram quando começaram a deixar para trás os conselhos da palavra de Deus para uma vida melhor, para uma vida digna. Aquela coisa da lei, né? Aquela coisa dos princípios elementares de uma vida saudável, de uma vida com Deus. E em vez de fazer aquilo que está nas Escrituras, o povo começou a fazer aquilo que eles achavam que era certo. E o Senhor usa uma metáfora. A metáfora de cavar cisternas. A metáfora de cavar, que é exatamente isso que a gente faz, não é? Deus é fonte de vida. Ele tem tudo que a gente precisa. E aí a gente abandona a fonte e vai cavar um poço, uma cisterna, para tirar aquilo que não pode dar suficientemente para a vida. Cisternas rachadas que não vertem água. É assim que a gente está fazendo com a nossa vida, não, meu irmão, minha irmã? Você está aí dando o seu jeito, correndo atrás, fazendo aquilo que você acha que é certo, quando a palavra de Deus tem várias orientações a respeito daquilo que Deus entende na sua palavra que é melhor para a nossa vida. Então, é como se fosse abandonar a fonte para guardar água na cisterna. É o retrato daquilo que o povo estava fazendo. Isso tem a ver com perseverança, porque nem sempre a vida é tão óbvia de que as coisas vão dar certinho, né? As dificuldades aparecem, as circunstâncias, nós temos necessidades, desejos, paixões, e elas vão surgindo ao longo do tempo, e chega uma hora que a gente quer ter a nossa vida, quer ter o nosso canto. É igual filho, né? Filho fica bem com a gente, daqui a pouco ele quer ter o seu cantinho, quer ter sua casa própria, quer ter sua família. Tá certo, tem que ir atrás mesmo dos seus sonhos, dos seus desejos, e tem que ser liberados para isso. Mas quando a gente fala do nosso Pai eterno, daquele que sabe de todas as coisas, aquele que conhece o nosso coração, olha, a melhor coisa que temos a fazer é confiar nas promessas dele, retornar ao primeiro amor, fazer com que a nossa vida seja cuidada por ele. Bom, para a nossa aula de hoje, então, nós vamos seguir uma leitura dos capítulos 2 e 3 de Jeremias. E para se falar do tema da perseverança, Jeremias vai falar do tema da aliança, que é muito importante. Perseverar o quê? Em que eu vou perseverar? O povo de Deus precisava lembrar-se de que Deus tinha feito uma aliança com ele. Havia uma promessa. O Senhor havia dado a sua palavra de que ele seria o guia, o sustentador, o Senhor do seu povo. Ele seria aquele que daria a diretriz, o governo, e era preciso que o povo se lembrasse disso, que o povo se lembrasse que a vida dele é guiada por Deus mesmo, pessoa a pessoa, no contato pessoal do povo com Deus.
dependia, de fato, de uma experiência de Deus. Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa sobre essa aliança, vamos lembrar do que é essa aliança? Jeremias foi um profeta que pautou sua mensagem na aliança com Deus. Era isso que ele estava preocupado. Ele não estava preocupado com outras coisas, a não ser aquele pacto iniciado lá no tempo de Abraão, ainda o pacto abraâmico, quando o Senhor disse para Abraão: sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te enviar. Eu vou te enviar para lá e vou cuidar de você e vou fazer de você uma grande nação, com mais gente do que as areias do mar, que não poderá ser contada. Então era essa a promessa. E o Senhor deu essa palavra a Abraão e foi renovando, né, com os seus filhos, com os seus descendentes, foi renovando com a profecia de vários homens de Deus que apareceram ao longo do tempo dos juízes, e assim foi chegando até os dias de Jeremias. A aliança não havia sido rompida ainda, havia um pacto que precisava ser relembrado. Jeremias apresenta, então, uma mensagem que assinala como o povo havia desistido de confiar nessa aliança abraâmica com Deus, de ser o povo de Deus. Esse era o papel de Jeremias. Olha como é que vocês se afastaram. A nação de Israel, que é aquela do norte, é retratada como uma videira plantada para dar bons frutos, mas que se degenerou. É algo triste para o povo lembrar disso, de que havia um remanescente do povo hebreu que já tinha se afastado, que eram as tribos do norte. A nação de Israel já tinha se deteriorado toda. E havia aquele restinho, que era Judá, que se mantinha hipoteticamente preso a essa tradição, a esses costumes, mas que na verdade não diferenciavam em nada das condições de vida das tribos do norte. O Jeremias 2:21 diz assim: eu a plantei com uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem, rebelde, fazendo aquilo que você acha que é certo, aquilo que dá na sua cabeça? As suas interpretações, as suas opiniões valem mais do que a minha palavra? Que negócio é esse que você está fazendo com o pacto que eu fiz com você? Eu cuidei de você, eu escolhi você de uma forma criteriosa, eu a amei desde o começo, eu fiz de você uma planta frondosa, uma planta produtiva, com uma videira que dá bons frutos, tinha tudo para ser isso, e você escolheu ser uma videira degenerada e selvagem. O que a gente faz com você, Israel? O que a gente faz com uma pessoa assim, que sabe o que tem que fazer, sabe o que é certo e acaba se desviando para aquilo que dá na telha da pessoa? A pessoa cria a sua própria doutrina, cria as suas próprias concepções, cria a sua própria ideologia, cria o seu próprio jeito de ser. Sabe o que significa isso? Isso é sinal de degradação, isso é sinal de corrupção humana, é sinal de queda, perda de dignidade, de deixar de ser aquilo que Deus gostaria que nós fôssemos. E assim era Israel. A nossa relação com Deus, meus irmãos, minhas irmãs, ela envolve dois riscos. Tem dois aspectos que a gente precisa sempre lembrar. Olha, eu vou fazer uma caminhada com Deus, eu vou fazer uma experiência de Deus. Tem dois riscos envolvidos nisso. Não é fácil, não. Não é simples. Não é só você chegar e dar aquela coisa,
do êxtase, das emoções, e sai daquele horário que você está ali, vai para casa e volta para aquela vida medíocre, daquela vida degenerada, selvagem, como diz as escrituras aqui da videira, achando que é isso que está certo. Mas não, meus irmãos, o Senhor nos chama para uma relação. Qual o primeiro risco de uma relação com Deus? O risco de abandonar a experiência no meio do caminho. Todos nós corremos esse risco. Aquela experiência inicial que a gente teve, bacana, de encontrar-se com Deus, ela pode ser esquecida, ela pode ser deixada para trás. E quantos, né, a gente conhece na igreja, na nossa jornada de fé, você que tem mais tempo de vida cristã, deve lembrar disso muito bem, de quantas pessoas já abandonaram a igreja, já abandonaram a fé, e acham que é bonito dizer que se tornaram agnósticos, ateus, descrentes, que já não tem mais aquela mesma fé inicial. É um risco. Quantas pessoas, você pode correr esse risco, eu corro esse risco, se eu não prestar atenção na minha própria maneira de ser, nas coisas que eu estou fazendo, com aquilo que eu creio, naquilo que eu considero como valor divino para a minha vida. O segundo risco é encontrar um substituto para Deus. Porque é exatamente isso, meus irmãos. Olha, nós somos criaturas que dependem de uma relação com o transcendente. Nós acreditamos que existe algo além da nossa vida. E isso é indicativo de que a gente tem uma fome de Deus. Todo mundo, né? Diz o salmista isso, nessa maneira, e isso é uma verdade atestada por grandes estudiosos da subjetividade humana. O salmista dizia: minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E ele diz que ele sai como uma corça, pulando pelas pedras, até encontrar a fonte da água da vida, porque ele está buscando algo que dê sentido à sua vida. Mas a gente vai encontrar pessoas como, por exemplo, o psicanalista, psiquiatra Viktor Frankl, quando ele fala da busca de sentido, todos nós almejamos esse algo para além da vida, esse algo que dê sentido à vida, e é isso que é o transcendente, é isso que é o transcendente, é isso que é ter sede de Deus, é isso que busca. Se você não, se esse elemento transcendente que dá sentido à vida não é o Deus vivo revelado nas Escrituras, olha, meu querido, minha querida, vai ser qualquer outra coisa que você vai colocar no lugar de Deus, seja lá o que for. Tem gente que coloca toda a sua esperança nos seus bens, nos seus talentos, nos seus relacionamentos, até mesmo nas suas ideias. Olha, gente, tudo isso são substitutos para Deus, e até mesmo em seus ídolos, em suas convicções, quando na verdade a palavra de Deus nos chama à realidade do Deus revelado que se mostra para nós nas Escrituras. O que pode nos levar então a correr esses riscos, a passar por eles? É isso que Jeremias vai tentar mostrar. Olha, tem coisas que vocês estão fazendo que acentua mais ainda essa possibilidade de você passar por esses riscos. Então, a primeira delas é a tentação. Todos nós somos tentados. O que é a tentação? Tentação são os nossos desejos. Nós não somos tentados por coisas que vêm de fora, mas por coisas que nós queremos. São coisas que fazem falta. A tentação está exatamente no lugar da falta, daquilo que nos completa como pessoas. E nós vamos procurar aquilo que a gente acha que vai dar satisfação naquele momento. A segunda é a decepção, principalmente com Deus, porque a gente tem expectativas ingênuas de que Deus vai fazer isso e aquilo, porque algum pregador falou isso e aquilo e trouxe uma teologia esquisita, diferente das Escrituras, e a gente acaba se decepcionando com esse Deus que a gente aprendeu a acreditar erroneamente. Há pessoas que se decepcionam com a igreja
Há pessoas que se decepcionam com a sua família, há pessoas que se decepcionam com seus amigos, e há pessoas que até estão decepcionadas consigo mesmas, por causa dos seus fracassos, das suas escolhas erradas, e acabam ficando, então, frustradas nas suas coisas. Essa decepção vai fazer com que as pessoas busquem alternativas para a sua vida. O outro é o desgaste emocional, porque buscar Deus não é simples, não é fácil, é alguma coisa que não é tão óbvia, e pode ser que no esforço de tentar encontrar, a gente acabe tendo algumas dúvidas, alguns esforços desnecessários. Enfim, essa experiência de Deus é uma experiência que ela é incessante, ela precisa ser revista, ela precisa ser renovada, ela precisa ser cada dia trabalhada no nosso coração. O outro risco é o da autoconfiança, da gente achar que aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, é isso que é verdade, que é isso que vai dar para a gente um norte, e não é. Nem sempre aquilo que a gente sabe é a régua para a gente medir um conhecimento. A gente, para conhecer, é preciso, a primeira coisa, admitir que aquilo que a gente sabe até aqui não é suficiente, e é por isso que a gente sai em busca de novos conhecimentos. Outra atitude que pode nos levar a cometer esses erros, a transigência. Essa palavra é uma palavra que a gente precisa trabalhar bem, que é a espécie de condescendência, né? O intransigente é aquele que não abre mão daquilo que ele acredita. O transigente é aquele que fica vagueando entre uma crença e outra. Algo muito parecido com o que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Meninos inconstantes. Tem muito crente assim, que fica ouvindo o canto do pássaro aqui, que ouve uma doutrina ali, e que assiste uma mensagem impactante, emocionante ali, e acaba cedendo a esses apelos emocionais, a esses apelos momentâneos de certo tipo de conhecimento. E, na verdade, meus irmãos, a gente precisa ter mais convicção na vida. A gente precisa ter mais, acumular algumas coisas que nos dê sustentação, nos dê certeza, um grau maior de certeza. É claro que a gente não tem certeza de nada. Todos os conhecimentos que nós temos, eles são frágeis, vulneráveis, eles podem ser revistos. Mas para que você possa dar um passo, você está aqui num lugar seguro, para você chegar a outro lugar seguro, você tem que ter uma certa habilidade, uma certa destreza para poder chegar lá. E não ficar ouvindo as coisas e adotando-as para a sua vida como se não houvesse nenhum crivo de aferição, nenhum tipo de análise, nenhum discernimento, nenhum exame. Tem gente que pega a informação de internet, aceita aquilo como verdade e nem sequer examinou, nem fez uma busca para saber, será que essa fonte é verdadeira, confiável? Será que essa pessoa que está falando é uma pessoa que cuida das informações com destreza? Olha, gente, tem muito crente embarcando em conversa fiada de internet, de videozinho feito em poucos minutos, achando que aquilo tem uma verdade eterna. E não é isso. Precisamos ter um pouco mais de transigência, né? Um pouco mais de certeza daquela nossa vida, um pouco mais de intransigência, aliás, não de transigência. Transigência é o vacilão. Se eu posso usar uma palavra como essa, me dá licença disso. O intransigente é o cabeça dura. O transigente é o outro extremo, que não é muito legal não, é o vacilão que fica caminhando de um lado para o
outro ao sabor do vento das doutrinas, como disse o apóstolo Paulo. Então, quando desistimos de confiar em Deus, trocamos o que a Bíblia afirma como correto e seguro para a nossa vida por ideias novas e modernas. Quantas ideias aí, né? Claro que a gente tem que ter um filtro muito abalizado, né? Porque tem ideias antigas aí, medievais, que continuam atrapalhando a gente. Vamos voltar ao medieval. Você não tem que voltar ao medieval. Você tem que voltar às Escrituras. Você tem que voltar à Palavra de Deus. E saber quem está dando a interpretação para ela. E é isso que Jeremias está fazendo aqui. Vamos voltar à mensagem primeira, ao convite amoroso do Pai para confiar em suas promessas. Então, para aquele que inicia o caminho dessa desistência, dessa coisa de abandonar o primeiro amor, dessa coisa de deixar para trás aquela experiência de Deus que mudou a nossa vida, a atitude, ela passa a ser uma alternativa possível. E isso não o incomoda. O pior que é essa atitude, na verdade, é o equívoco, o erro. Muitas vezes o pecado, a maldade, e isso passa a fazer parte da nossa vida como se fosse uma coisa normal. É como normalizar o erro. Quando o assunto envolve a sua condição espiritual, então, meu irmão, minha irmã, não desista facilmente, não. Não abra mão dos seus valores, não abra mão da sua comunhão com Deus, com aqueles que acreditam como você acredita. Então, não desista facilmente. Não é um caminho fácil, mas a gente precisa lembrar isso constantemente. E esse é um assunto tão sério, que não só Jeremias, mas também Jesus afirmou que mesmo que venhamos a fraquejar, mesmo que venhamos a abandonar, Ele nunca nos abandona, Ele nunca desiste de nós. Ele está como o pai, né, do filho rebelde, desobediente, do filho que pega a sua herança e vai gastar dissolutamente na vida. Ele é aquele pai que fica ali à porta, esperando o filho voltar um dia. É o nosso Deus. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente fracasse, mesmo que a gente abandone, mesmo que a gente haja de uma forma bastante incompreensível aos olhos humanos, aos olhos divinos principalmente, o Pai nunca desiste da gente e fica ali olhando de longe qualquer sombra, qualquer vislumbre de pessoas vindo ao nosso encontro, já pode ser aquele filho que nos abandonou e que está voltando para casa. Nós muitas vezes agimos como aquela parábola do filho pródigo. O pródigo, não só o que abandona, mas aquele que se arrepende e volta. O Pai está esperando o tempo todo por isso. É por isso que Jeremias fala muito sobre isso, né? Porque ele acredita que é possível voltar. É possível haver uma mudança de atitude, porque o Pai, o Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que firmou o pacto, o Senhor da aliança, Ele não abandonou, Ele não desistiu, Ele espera que o seu povo volte e possa retomar a caminhada. Sabe qual é o oposto dessa desistência, esse ato de abandonar a vida cristã? O oposto é perseverança. Por isso que o tema da perseverança é importante aqui. Logo no início da profecia, o profeta, ele lembra-se, olha, vocês desistiram, mas eu estou aqui para dizer para vocês que é possível retomar a caminhada e ser perseverante. Vamos tentar fazer isso, vamos tentar retomar essa caminhada.
A pergunta é, como perseverar em meio às nossas circunstâncias de hoje, como que a gente vive hoje? Então Jeremias vai fazer um levantamento aqui de situações que podem ser aplicadas nos nossos dias atuais. Então vamos ver o que Jeremias lembra ao povo no passado e que serve para nós nos dias de hoje. Em primeiro lugar, ele chama o povo a assumir responsabilidades desde logo, desde cedo. Você é um novo crente, você começou a sua vida cristã agora, você está começando a frequentar a igreja, está querendo um compromisso com Cristo, então começa a assumir compromisso mesmo, responsabilidade. Vida cristã é vida de compromisso, caminhada com Deus é caminhada de compromisso. Então nós precisamos assumir responsabilidade. Sabe por quê? Porque essa coisa de desistir, ela não acontece por acaso, não acontece de repente, ela vai acontecendo lentamente, pouquinho em pouquinho. É quando você começa a deixar de falar, isso aqui não é importante não, eu posso adiar minha hora de oração, eu posso adiar minha leitura da Bíblia, eu posso adiar uma decisão que desagrada a Deus, eu posso ir fazendo a minha vida e tocando. É assim que a desistência vai tomando forma, tomando corpo e se alojando. Quando vamos ver, estamos tão longe daqueles ideais primeiros, que já não existe mais como voltar. O profeta lembra isso no versículo 5 do capítulo 2. Assim diz o Senhor, que falta os teus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim. Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Como é que o povo fez isso? Pouquinho em pouquinho. Era um reizinho ali que agradava o vizinho e adotava hábitos idólatras daqueles povos vizinhos. Era uma prática aqui, uma superstição ali, e foram acumulando na história de Israel. E na história de Israel, vamos ver na história das crônicas, dos reis, muitas dessas idas e vindas do povo de se afastar. Quem fez isso? Foram os meus antepassados, meus ancestrais. Eles foram acumulando coisas e acabando que adotaram coisas que não eram tão valorosas e eles mesmos se desvalorizaram ao fazer isso. Uma segunda coisa que Jeremias lembra é que nós precisamos ser vigilantes, até mesmo na hora das nossas conquistas, das nossas vitórias. Porque as nossas vitórias são muito enganosas, elas nos seduzem, porque a gente acredita que nós somos poderosos mesmo, que somos capazes e que se conseguimos isso, vamos conseguir mais e mais e mais e vamos tentando. Mas olha, meu querido, minha querida, a hora mais difícil, a hora em que nos tornamos mais fragilizados é quando a gente conquista uma grande vitória. É mais ou menos assim que acontece no futebol, né? No futebol, o momento mais frágil para o time levar um gol é quando ele faz o seu, que aí ele fica naquela euforia da comemoração. O inimigo, que também sabe jogar bola, pode ser esperto. A vontade de desistir sempre acontece após uma grande vitória. É quando a gente se torna mais frágil, não é? Quando um exército está na guerra, ele ganha uma batalha e acha que venceu a guerra toda, mas o inimigo está à espreita e ele pode aproveitar aquela circunstância que é de fragilidade, quando a gente está celebrando, achando que a gente é o máximo, ele vai então nos pegar em nossas fraquezas. Jeremias disse assim: eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Deus deu a vitória ao seu povo, uma terra maravilhosa, e eles foram degradando essa terra, fazendo dessa terra uma terra
que já não dava tanto prazer de se viver nela. Outra atitude: desenvolva atitudes que estejam de acordo com a vontade de Deus. Jeremias vai lembrar ao povo de que se você quiser ter uma vida melhor, você tem que lembrar aquilo que Deus gostaria que você fizesse. É como você conhecer um produto. Você compra um produto na internet, ele chega em casa para você instalar. Aí, o que você precisa fazer? Você tem que ler o manual de instrução. Você tem que fazer exatamente como o manual diz, para que você tire o melhor proveito do equipamento. Tem que ler o manual. E é isso, meus amados irmãos, que Jeremias vai lembrar. Você tem que ler a promessa. Lembra lá, vai lá, volta. Refaz o manual, reveja nas Escrituras o que o Senhor está dizendo. A desistência acontece por falta de uma direção segura, da gente ter orientações adequadas para a gente tirar o melhor proveito desse equipamento que nós somos, dessa vida que nos foi dada. Jeremias diz nos verso 11: mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Tem muito crente trocando a glória do Evangelho, a glória da graça, por outros tipos de alegria. Precisamos retomar um pouquinho essas mensagens de amor e de cuidado divino sobre nós. E a quarta atitude é: reconheça que o maior interessado nisso é você mesmo. Quem é que tem a ganhar com essa perseverança? Olha, eu garanto para você que não é o cuidado divino que importa nesta hora, e sim a sua vida. É a sua vida que está em risco. É você que está passando perigo. E você precisa reconhecer que o maior interessado em ajustar a sua vida com Deus e resgatar a sua relação com Deus é você mesmo. A atitude de desistência se volta sempre contra você mesmo. É você quem perde. É você quem perde. Jeremias dizia assim: compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim. Como é difícil a gente abandonar o caminho do Senhor. Como que a gente perde? Como que a gente perde por andar de acordo com a nossa própria ideia, sem levar em conta as Escrituras? Claro que o Senhor nos dá a liberdade de escolha, liberdade de pensamento, mas Ele diz para nós: olha, se vocês pudessem prestar mais atenção naquilo que eu estou dizendo e serem mais habilidosos em praticar aquilo que eu gostaria que vocês fizessem, vocês seriam muito mais felizes. Vocês teriam uma outra vida. Mas, meus amados irmãos e irmãs, como diz o profeta, como é mau e amargo abandonar o Senhor. Como é mau e amargo abandonar o Senhor. Eu lembro de um amigo, a gente saiu para fazer um trabalho e ele tinha carro, eu não tinha carro, e ele me deu carona até em casa. Já era bem tarde. E ele sabia que eu estava me preparando para o ministério pastoral. Era um seminarista já. E ele parou e disse: olha, como eu te admiro. Você é um cara perseverante. Quando eu tinha a sua idade, eu desisti de tudo. Fui criado no Evangelho. Meus pais eram diáconos muito dedicados de uma igreja batista. Minha mãe era uma senhora piedosa. É uma senhora que era viva ainda, né? Mas eu resolvi viver minha vida. Resolvi ser eu mesmo. E hoje eu me encontro tão distante desse seu ideal, desse seu modo de viver, dessa coisa que sustenta a sua vida. Eu acho tão bonito, mas para mim não serve mais. Mas como assim não serve mais? Os ideais são os mesmos. O Senhor não mudou. Ele continua te amando do mesmo modo. Aí já não irei. Do jeito que eu vivo, nem o Senhor me quer mais. Olha que coisa triste foi ouvir aquilo do meu amigo.
do meu colega, de uma pessoa que eu tinha um respeito muito grande por causa da sua maneira de conduzir a sua profissão. Ele era um excelente profissional, uma pessoa competente, séria. E eu fiquei pensando, o que será que fez com que ele abandonasse tanto os caminhos do Senhor? Que ele desistisse a tal ponto de achar que Deus não o quer mais. E a palavra de Deus diz que o Senhor nunca desiste da gente, Ele nunca nos abandona. Por isso que o profeta vai dizer, como é que é amargo? Como é amargo abandonar o Senhor? Lembre disso. Não sei como é que está a sua vida, não sei como é que você se encontra, mas espero que isso possa ficar gravado no seu coração como um convite amoroso do Pai. Assim estava o povo achava que não tinha mais volta, que aquele era o tipo de vida que eles queriam ter. E agora chegou o momento deles encontrarem novas alternativas para isso, mas não sabiam mais como voltar atrás. Para a gente concluir essa palavra hoje, eu queria deixar uma afirmação aqui para você ir pensando aí com você. Você pode encontrar-se perigosamente perto de desistir, ao fazer a si mesmo concessões de ordem moral, financeira, ou que afetem a sua integridade. Mas lembre-se do conselho, volte-se para Deus e reconheça esse equívoco, essa grande burrice, se eu posso dizer assim, me perdoe pela palavra, esse grande erro que é abandonar o caminho do Senhor. Jeremias disse isso para o povo, viu? Não esquece não. Jeremias 3, 12 e 13. Volte, ó infiel Israel. Eu sublinhei a palavra volte aí para você lembrar. Pode voltar ainda? Está em tempo? Dá, povo. Vocês estão afastados. Olha o que aconteceu. Mas dá para voltar, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra você, pois eu sou fiel. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, minha irmã. A gente que é meio esquisito, né? A gente comete alguns deslizes, mas Deus não, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre, mas reconheça o seu pecado. Olha, eu sublinhei aqui, reconheça o seu pecado. Você se rebelou contra o Senhor, o seu Deus, e ofereceu os seus favores a deuses estranhos, debaixo de toda árvore verdejante, e não me obedeceu. Jeremias 3, versículos 12 e 13. Volte-se para Deus, meu irmão, minha irmã. Não brinque com isso. Retome sua caminhada com o Senhor. Retome aquela primeira alegria, aquele primeiro amor, aquela primeira paixão que você tinha de fazer o melhor para o reino de Deus, para a sua igreja, para os irmãos da fé. Retome isso. É muito importante que você não abandone aquilo que o trouxe a uma experiência de Deus. Feche seus olhos, fale com Deus agora. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento de comunhão, de estudo da Tua Palavra, em que o Senhor fala de maneira tão profunda ao nosso coração. Senhor, nós temos feito da nossa vida tantas coisas que estão distantes da Tua vontade. Mas ajuda-nos, ó Deus, a retomarmos aquilo que nos sustenta, aquilo que dá sentido à nossa vida, aquilo que nos aproxima de Ti, aquilo que nos faz pessoas mais sensíveis à Tua voz. Nós te pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão, minha irmã. É com muita alegria que a gente chega ao final da nossa aula de hoje e quero convidar você a estar conosco neste domingo, hoje às 18 horas. Nós vamos ter mais uma mensagem da série A Última Palavra sobre a Vida. Nós estamos seguindo as cartas de João às igrejas da Ásia Menor, lá do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor.
e eu gostaria que você pudesse nos acompanhar. Cada uma dessas igrejas tem uma marca de qualidade. E essas cartas existem exatamente para relembrar essas coisas tão importantes da vida com Deus, da vida cristã, que parece que perderam sentido. Parece que foram esquecidas e a gente acaba dando à vida um sentido quase que fatal. Quem é que tem a última palavra sobre a sua maneira de seguir a Cristo? Quem é que determina aquilo que você vai conquistar na sua jornada cristã? A última palavra é a palavra de Deus. É Deus quem tem a última palavra. E nós vamos falar mais um pouco sobre isso na nossa mensagem de hoje. Convido você a estar conosco. Olha, gente, domingo que vem, a nossa igreja vai ter um momento de ceia do Senhor. Nós vamos estar reunidos na casa de uma de nossas irmãs, de uma das famílias de nossa igreja, e eu quero convidar você a estar conosco. Mas, como é uma residência, nós precisamos ter cuidado com a chegada de pessoas que nós não conhecemos, porque precisamos pedir autorização aos moradores da casa, não é mesmo? É questão de educação, não é isso? Então eu convido você a, se está interessado, entrar em contato com a gente, deixe o seu recado aí, e nós vamos combinar um jeito da gente se encontrar e eu passar o endereço para você, tá bom? Que Deus o abençoe. Logo mais então às 18 horas estaremos juntos mais uma vez.